deslocar e ali não tem, os empréstimos não têm custo para quem solicita, só pedimos que nos devolvam para poder repassar para os outros que têm interesse. E lembrando que todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30, nós temos a reunião de estudo para os iniciantes. É aquela conversa informal no primeiro momento para tirar as dúvidas. Todos estão convidados. E na próxima quarta-feira, vai estar conosco aqui o nosso irmão Luiz Henrique Chevela, da Sociedade Espírita Fonte de Luz de Santo Antônio da Patrulha. Ele vem falar sobre a condição favorável. E na noite de hoje, lembrando que setembro é o mês de aniversário da nossa casa. Estamos fazendo 22 anos. Já estamos, né, saindo da fase pré-juventude, entrando na juventude, já quase adulta, né? Então, muita alegria, porque eu sempre digo, iniciar uma casa espírita não é difícil. O difícil é mantê-la com as portas abertas. E há 22 anos, muito esforço, muita dedicação do grupo de pessoas, ela se mantém aberta e fiel aos princípios da doutrina espírita. Então, nós vamos dar início através da prece. Eu convido a todos para que nesse momento elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso divino mestre, modelo e guia da humanidade, para agradecermos a oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos sob a égide de proteção do Dr. Bezerra de Menezes e equipe, para aprendermos um pouco mais dessa doutrina que nos consola e que nos esclarece. Então, em teu nome, mestre, com a assistência desses amigos espirituais, damos início às atividades da nossa casa na noite de hoje. Paz e luz envolva a todos nós, hoje e sempre. E hoje, para nossa alegria, está conosco uma desbravadora do movimento espírita da nossa região, principalmente na área da infância e juventude, junto com seu esposo Roberto. Nós agradecemos a presença, nossa querida irmã Rosa Maria Bom. E com a palavra vai falar hoje sobre o título Qual a tua onda? Pois é. Boa noite a todos. Primeiramente, meu cumprimento a esta casa, porque quando eu cheguei do Irmandalva, ela já tinha algum tempo de vida, né? E vocês estão aqui desde as primeiras horas. Então, parabéns mesmo, sabe? Porque o Flávio disse uma coisa especial. O problema não é abrir a casa espírita, é mantê-la aberta, é manter harmonizada, é manter, sabe, aquele pessoal unido. Isso é muito bom. Então, os cumprimentos a todos vocês que trabalham, laboram, às vezes com muita dificuldade, às vezes até passando por cima das suas necessidades, porque esta casa, a Sociedade Espírita Fonte de Luz, pudesse abrir as suas portas. Então, parabéns a todos e que a espiritualidade, os bons amigos, o patrono dessa casa, Bezerra de Menezes, né, possa estar sempre atento e com vocês. Então, feito isso, vamos lá, qual é a tua onda? Primeiro eu vou falar desse título, né? Quando eu recebi o convite para falar nesta casa, justamente no mês de aniversário, eu fiquei pensando, mas é a primeira palestra do mês de setembro. Opa, isso tem alguma coisa, né? Por quê? Porque mês de setembro, para nós, espíritas, é muito significativo. É o mês, é o setembro amarelo, né? Então, para nós, ele diz muita coisa. Embora eu não tenha, e o pior que tenho, gente, tão bonitinha, minha fitinha, com a minha joaninha, mas não veio. Ok? Então, a gente começa a pensar qual é a tua onda e tantos reveses que vão acontecendo aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, fazem a sua escolha. Pelo suicídio, a gente fica pensando, mas tem que ter um outro jeito, né?
Nós temos que ter uma outra forma. Então, qual é a tua onda? E quando a gente começa a pensar em onda, nos vem à mente a onda do mar. Aquela onda que vem, que quebra na praia de uma forma suave, né? E fez com que o baiano Dorival Caymmi escrevesse esses versos. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. E é bonito mesmo. De forma que, quando a maré é mansa, é suave, e aquelas ondas, né, com a sua espuma, bordam a areia, porque é uma renda, fica aquela renda, aquela espuma coalhada ali, forma uma renda, é tão bonito. Mas nós temos que lembrar que também, em que há marés altas, outros fenômenos da natureza que fazem com que haja uma alteração na maré. E aí sim, essas ondas vêm furiosas para a beira da praia, destruindo tudo que enxergam pela frente. E é aquilo, né? É aquele fenômeno que nós chamamos de ressaca, e que muitos de nós certamente conhecem, mas é muito bom vermos de longe. A gente não entra numa ressaca, num mar em ressaca. Por quê? Porque estamos sujeitos a sermos tragados pela fúria da água, né? Então, por que traz medo essa onda furiosa, né? Porque ela é devastadora. Ela assusta, ela devasta tudo e o medo nos assombra, né? Mas assim como as ondas do mar, que elas podem ser calmas, suaves, mansas, a gente desmansa, o mar tá mansinho, a gente dizia para a criança, né? Pode entrar, o mar tá mansinho. Pois é, tem dias que não podemos entrar. Assim são as ondas do nosso pensamento. Assim são as ondas mentais que nós, espíritos, criamos primeiramente e emitimos. A gente cria e envia. Sabe aquele WhatsApp? Onda mental se faz a mesma coisa. Né? Muito bem. E mais, falando ainda um pouquinho deste título, logo que a Jana me fez o convite, nós, na nossa abertura, eu trabalho com um grupo que se prepara para o trabalho mediúnico futuramente, e nós lemos a cada abertura de trabalho a obra de Seara dos Médiuns. E naquele dia, o capítulo foi Ondas. Muito bem. E é nesse capítulo Ondas, dessa obra, ditada por Emmanuel para Chico Xavier, que nós vamos encontrar a seguinte expressão: as ondas mentais estão em toda a parte. As ondas mentais estão em toda a parte. O que são essas ondas mentais? São expressões vivas do nosso pensamento. Pensou, criou. Criou, já foi. Criou, já foi. E até um dia nós estávamos comentando, porque André Luiz, lá numa obra, acho que é no Sinal Verde, num dos capítulos, ele diz que aquilo que eu pensei e ainda não falei, eu posso dominar. Já foi. Por que já foi? Porque aquilo que nós pensamos e emitimos está transitando nas ondas, no fluido universal, no fluido cósmico. Então, ela anda, ela vai. E o que acontece? Nós jogamos esse pensamento no ar. Essas ideias que nós imaginamos naquele momento, criou a ideia, partiu. Né? Então, elas vão veiculando pelo fluido cósmico, até encontrar ideias semelhantes. Até encontrar ideias ou sentidos idênticos. Então, eu emito uma ideia e, de repente,
repente alguém também emitiu uma ideia semelhante, nós nos juntamos. É claro que, então, se as minhas ideias forem em ondas suaves, melhor para mim, porque eu vou recolher ideias suaves que vêm na minha direção. Se as minhas ideias forem como a ressaca, forem ideias ou pensamentos pessimistas, devastadores, eu vou receber da mesma forma. Até porque se eu receber de uma forma diferente, essas outras ondas, elas não encontrarão em mim o emissor, elas não encontrarão em mim como é um motivo para ficar. Porque eu não vou acolher esse tipo de ideia, esse tipo de mensagem, esse tipo de pensamento, eu não vou recolher, não vou aceitar. É bem simples, né? Muito bem, mas Emmanuel, continuando nesse capítulo Ondas, ele vem dizer assim: quando falas, exprimes inclinações e opiniões de inteligências diversas. Bom, no livro dos Espíritos, nós já sabemos que nós recebemos uma influência muito mais do que a gente pode imaginar, não é? Então, aqui Emmanuel vem dizer exatamente, falando mais ou menos o mesmo sentido, né? Quando nós falamos, essa ideia que nós estamos emitindo para aquela pessoa que nos escuta, se processou no nosso pensamento antes e muito provavelmente tenha vindo de uma sugestão de uma ideia similar, né? De alguém que já pensou antes e me enviou. Quantas vezes, meus amigos, a gente está em casa e fica pensando assim, bem que eu podia ligar para fulana, puxa, eu não tenho mais notícia dela há tanto tempo, eu tenho que dar um jeito nisso. Daqui a pouco a gente recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, posso te ligar? Então, os nossos pensamentos vão colhendo, né? Vão colhendo essas ideias similares. E a mesma coisa, as opiniões que a gente tem, as tendências, as inclinações daquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, né? Nós vamos nos aproximando fisicamente das pessoas que têm o gosto que a gente tem, espiritualmente, da mesma forma. Segue este mesmo processo. Aqueles que são afins, que pensam como nós, que gostam das mesmas coisas, encontram ressonância em nós, né? E isso significa também dizer que quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando nós observamos, diz-nos Emmanuel, nós assimilamos influências de ideias alheias que estão em torno da nós. Então, as ideias estão aqui. Quantas vezes a gente estava procurando um texto para fazer uma oração de noite aqui na Casa Espírita, e a gente já disse, eu vou lá naquele livro do Pai, no Pão Nosso, ou eu vou na Fonte Viva, porque lá eu vi não sei o quê. Daqui a pouco vem uma ideia, outra, e a gente diz, mas eu acho que eu vi alguma coisa lá no Ceifa de Luz. Vai lá, olha nos títulos e acha a leitura que a gente quer. Houve uma combinação. A gente já tinha imaginado uma coisa, mas daqui a pouco nós trocamos. Então, por esse motivo, porque a gente recebe, sim, influência de outras mentes também. E na questão 33 de Livro dos Espíritos, quando Kardec faz um questionamento aos benfeitores espirituais, né? E eles nos respondem, dizendo, né? Com relação às mentes que estão interconectadas, né? Porque tudo está em tudo, né? Tudo está transitando no fluido universal. Os benfeitores, eles respondem a Allan Kardec, tudo está em tudo.
na questão 33. Então, isso significa que as mentes interconectadas, elas vão lançando ideias, essas ideias vão circulando, 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 e de repente vão chegando exatamente naquelas mentes que se expressam da mesma forma. Quem confirma este processo para nós é justamente André Luiz, na obra Mecanismos da Mediunidade, que ele vem dizer assim: toda espécie de vida começa no impulso mental. Quer dizer, o impulso mental ele pode ter várias características. Uma delas é o pensamento. E é esse pensamento, né, que se formula em ondas e que age, segundo André Luiz, aqui no Mecanismo de Mediunidade. Então, essa onda vai e atinge lá, e de repente, né, faz uma rede. Né? E André Luiz amplia ainda esse tema ao nos esclarecer que sempre que nós pensamos, nós expressamos o nosso campo íntimo. Então, quando nós pensamos, por isso que Jesus disse, não é o que sai pela boca, não é o que entra pela boca, desculpe, é o que sai pela boca, porque disso está cheio o vosso coração. Então, ele vem nos dizer que quando nós pensamos, nós expressamos o nosso campo íntimo. Ou seja, quando nós temos uma ideia diferente, quando nós expressamos verbalmente essa ideia, não é? Também nas nossas atitudes e nos exemplos que a gente dá. Então, pensamento, palavra, né? Atitude e exemplo são expressões das formas, pensamentos que nós criamos ou das imagens moldes, porque a André Luiz usa também imagens moldes. Né? E nós lançamos essas imagens moldes, essas formas, pensamentos, para fora de nós. Né? Lançamos pela atmosfera psíquica, aliás, para fora de nós, lançamos pelo fluido que transita, né, essas formas, pelo fluido cósmico universal, e é assim que a coisa vai andando. Né? E aí a gente precisa se perguntar, quem é perturbado, de que maneira se expressa? Quem emite ondas perturbantes e perturbadoras? Como é que se expressa? Como uma onda suave? Não, né? Não é possível. Quem está numa condição de equilíbrio se expressa como? Como uma onda furiosa? Não, não é compatível. Então, quem está numa situação de perturbação vai se expressar, vai emitir formas de pensamento perturbadas, confusas, e vai confundir outras mentes que já confusas se encontram. Já aquele que pensa, já numa condição de equilíbrio, vai emitir exatamente pensamentos de equilíbrio. Então, a gente fica imaginando assim, quando se faz aqui a prece de encerramento, a prece de abertura, quando se faz alguma irradiação, são mentes que se unem para enviar ondas mentais suaves que deverão chegar naquelas pessoas que têm necessidade dessas ondas suaves. Olha, quanto a gente pode ajudar, né? Falávamos isso lá adentro. A tua leitura foi exatamente isso, né? Muito bem. Como nós podemos emitir algo que perturbe ou algo que contribua para o equilíbrio? Nós temos que pensar constantemente na lição de Jesus, que nos recomendava vigiar. Né? Por quê? Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, observando, né? O vigiar e observando os nossos pensamentos. Por quê? Porque os pensamentos são criações vivas. Criações vivas. Vigiar os nossos sentimentos. Por quê? Porque os nossos sentimentos dão cor
colorido ou sombra aos nossos pensamentos e às nossas ações. Opa, e aos nossos pensamentos. Né? E vigiarmos as nossas ações. Por quê? Porque elas podem expressar, se elas estão expressando o nosso campo íntimo, elas podem serem expressões de benevolência ou expressões de malevolência. Então, vigiar. Vigiar muito. Temos que vigiar a nós mesmos. Né? Não como uma vez alguém brincou lá no Manaus e disse assim, que a gente vigia e orar, né? A gente ora muito por nós e vigia a vida dos outros. Não, vigia a tua vida e ora pelos outros, que a coisa vai melhorar muito mais. E é por aí mesmo, né? Esse cuidado a gente precisa ter conosco mesmo, que a gente precisa desse cuidado. Então, assim como nós estamos, né, ligados, conectados com os espíritos bondosos, os espíritos amorosos, que torcem pelo nosso progresso espiritual, nós podemos nos ligar a espíritos infelizes, espíritos maldosos, espíritos revoltados, que querem nos arrastar a essa condição de infelicidade também. Nós seríamos mais um, né? A gente aumentaria aquele grupo infeliz. Mas essas possibilidades temos nós de escolhermos pela nossa felicidade, né? Pela nossa expressão de felicidade, ou pela nossa expressão de infelicidade. São escolhas nossas. E essas possibilidades que nós estávamos falando com relação ao pensar, ao sentir e ao que fazemos, né, que foram retratadas até aqui, elas têm relação com o que nós somos ontem. Não todos os pensamentos, não todas as ações, não todos os sentimentos, mas alguma coisa tem relação ao que fomos ontem, e algumas coisas, e muitas coisas, ao que somos hoje. Então, nós precisamos pensar. Será que esse jeito que eu estou pensando, será que esse jeito que eu estou, essa forma como eu estou agindo, eu não era assim? Por que eu me tornei uma pessoa assim? O que me motivou a agir dessa forma? Quando a gente começa a pensar nisso, nós vamos nos remetendo àquele momento anterior à nossa chegada aqui na Terra. E lendo outro dia o livro da Janetinha, da Compaixão, a Sementeira de Amor, ditado pelo espírito de Calvo Quirã, ela registra lá na aceitação, no capítulo Aceitação da Jornada, esse Calvo vem dizer o seguinte: a cada dia, milhares de espíritos são encaminhados à reencarnação, voltando alguns por imposição e outros mediante a concordância ou solicitação pessoal. Opa! Mas por que eu não posso escolher a minha reencarnação? Por que eu não pude solicitar a minha reencarnação? Por que a minha reencarnação teve que ser administrada, organizada, planejada pelos bons espíritos? Muito provavelmente, eu devo ter transitado por ondas revoltosas ou revoltas e não tive condições de me manter num equilíbrio tal que depois, lá no mundo espiritual, mesmo estando naquele estágio entre uma encarnação e outra, não consegui recuperar o meu equilíbrio. Então, a gente volta a alguns de nós por imposição. Ao renascerem, né, segundo o Calvo vem nos dizer, continua falando esse espírito, permanecem esses espíritos intuitivamente com a certeza da imortalidade e das missões a cumprir, das tarefas que nós temos que cumprir.
Isso é verdade. A gente tem uma noção. Nós não perdemos completamente. Isso, nós entramos, sim, quando reencarnamos no sono do esquecimento. Mas a gente não perde, porque durante o sono, nós estudamos e nós sabemos, esse espírito se emancipa e vai ao aprendizado ou não vai para o aprendizado. Ele pode escolher. Por isso é bom a gente pensar antes de dormir, né? Uma boa leitura, uma boa prece, pedindo que os bons espíritos nos conduzam ao bom aprendizado. Porque nós precisamos saber muito. A gente sabe muito pouco. Né? Muito bem. E aí Calvo vem dizer o seguinte: ligar-se à matéria corpórea, permanece o espírito limitado temporariamente à composição biológica de que é portador, corpo físico, tá? E restrito às condições ambientais. Mas é nesse contexto que recebe todas as ferramentas necessárias e suficientes ao cumprimento do currículo de aprendizado que lhe foi proposto para a atual existência. Então, ninguém vem sem ferramenta, nenhum de nós vem, reencarna, volta a uma experiência no corpo físico sem que tenha as ferramentas adequadas para fazer desse estágio, deste trânsito pela Terra, um processo vitorioso. Ninguém reencarna para fracassar. O fracasso é acidente de percurso, porque a gente, quem sabe, resolveu surfar na onda errada, né? Isso, de repente, nós vamos, né, esquecendo-nos lá de onde viemos. Antes ele disse, a gente lembra intuitivamente. Sim, sim. E aí Calvo termina dizendo assim, em que pese que tudo seja planejado, né, para o sucesso do empreendimento encarnatório, nem todos suportam as provações sem queixumes, configurando-se a não aceitação da encarnação. E a não aceitação da jornada é a rejeição do projeto existencial da reeducação. Então, eu não pude planejar minha vida porque eu não fui bem comportado. Tá? Eu não soube escolher a onda aonde eu deveria transitar. Com que tipo de mentes eu deveria convidar para entrar em conexão comigo. Eu tive essa dificuldade. Escolhi mal. Bom, então eles tiveram que me ajudar a fazer o planejamento. Eu chego aqui e me queixo de tudo, e não gosto de nada, e estou sempre reclamando. Emmanuel, lá no Via de Luz, tem um capítulo, acho que é o 118, que diz queixas. E lá pelas tantas, Emmanuel diz assim, a pessoa que se queixa anula cotas, né? A pessoa que se queixa muito anula cotas de energia. Nós temos que pensar nisso. Anulamos cotas de energia. Que energia nós precisamos, né? Ninguém consegue viver sem energia. Mas eu quero lembrar que com relação a essa questão da gente não aceitar a jornada, de achar que tudo está ruim, já fomos chamados a atenção disso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5, quando Allan Kardec escreve de uma forma lúcida, né, lá no Meu Reino Não É Desse Mundo, ele vai dizendo, né, que tem pessoas que não acreditam na vida futura. Né? Então, tudo para eles, se eles querem aquela coisa, só tem valor o que for de bem material. Só. Porque eles entendem que eles só têm uma vida. E aí, se eles programam, eles querem, o desejo, o plano é adquirir tal coisa e não conseguem, a consequência de não conseguir, porque concentraram todo o seu pensamento, né, na vida terrena, se dedicando inteiramente aos bens materiais, ao aqui e ao agora, o que acontece? Essas criaturas
esses irmãos nossos vão entrando assim em desespero, né? Vão entrando num desgaste muito grande. E aí sim, o que acontece? Ficam com dificuldades de prosseguir na caminhada terrena. Porque as ondas mentais foram se ligando com o negativismo, com o pessimismo, aí vem a depressão, aí vem desânimo, aí vem desencorajamento, e aí vem uma série de coisas. E muitas vezes, né, a causa está exatamente nessa questão da gente não vislumbrar, a gente não entender, a gente não conhecer a vida futura. E Kardec nos diz, nesse item 5, assim: a perda do menor destes bens materiais traz à criatura um causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são tantos outros tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia. Isso nos diz Kardec, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura em todos os instantes. Né? E aí, aquela criatura, entretanto, que se preocupa com o futuro, que entende, que já entendeu, que compreende, que aceita, crê na vida futura, não liga ao presente, mais do que relativa importância, e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que aguarda. Então, meus amigos, a gente precisa pensar muito nisso, né? Nós não estamos sozinhos nessa caminhada terrena. Nós temos anjos guardiães, o nosso anjo guardião. Nós temos os espíritos protetores da família. Nós temos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que, mesmo à distância, nos amam. Nós temos essas criaturas próximas de nós. Então, é muito importante que a gente pense, né, que se alguma situação difícil aqui neste plano de provas e expiações, porque ele é um mundo, a Terra é um mundo de provas e expiações, nós não haveremos de encontrar facilidades. Assim, a mancheias, a gente vai encontrar alguma coisa ou outra, nós encontraremos felicidade, claro que sim. São momentos de vislumbre, de felicidade, e nesses momentos de felicidade nós temos que pensar ou que enviar as nossas ondas mentais positivamente para que essa felicidade possa chegar aqui agora, apesar de todas as dificuldades que se interpõem no nosso caminho. No mundo tereis tribulação, essa palavra não é minha, essa frase é de Jesus. No mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Nós estamos, e Jesus ainda disse mais: tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Então, se ele venceu o mundo, nós temos que vencer, para poder vencer o mundo, nós temos que vencer o nosso mundo interno. Primeiro, pensando nas nossas ondas mentais. Com quem é que nós nos relacionamos mentalmente? Quem são as pessoas que vêm até nós, que nos cercam, que nos influenciam? Nós temos que pensar nisso, né? Então, qual é a nossa onda, né? E quaisquer que sejam as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, procuremos alguém da nossa confiança para conversar a respeito disso. Nós temos esse momento reencarnatório, esse momento existencial, mas a vida é feita de sucessivas existências.
Então, o que não está bom agora, pode estar bom lá adiante, na nossa vida. Nós começamos o dia de manhã cedo, pode acontecer alguma coisa, né? Os meninos, assim, chegam lá na rua para pegar o carro ou a bicicleta para ir trabalhar, o pneu furou. Adianta ficar bravo? Aí a gente chama um monte de gente brava junto, né? Não, vamos trocar o pneu. Vamos encher o pneu da bicicleta. Não, nós temos que dar um jeito, né? Então, melhor. No final do dia está tudo ok. E aquele momento inicial, bem superado. Então, vamos procurar alguém que nos ajude, né, a superar as dificuldades que temos, né? Quaisquer que sejam elas. E vigiemos e oremos, né? Porque a lição de Jesus é essa. Vigiai e orai. Vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos as nossas tendências, vigiemos os nossos sentimentos, como nós dizíamos antes, eles dão um colorido ou sombra aos nossos pensamentos. Nós temos que cuidar disso, né? E vigiemos, sobretudo, essas ondas mentais, né? Para ver se elas estão, se elas tiverem algum momento do nosso dia, algum momento na nossa vida, se elas estiverem carregadas de fúria, medo, tristeza, de revolta e até de perversidade, vamos lá, vamos trocar de onda. Vamos ler mensagens boas, vamos orar, vigiar e orar, né? Vamos vigiar e orar para trocar, né? Esta sintonia desta onda, para ela se tornar uma onda mais suave e mais mansa. Muito bem. E orando, né? A gente falou de vigiar, que é muito importante, e orar também. Porque quando nós oramos, nós sintonizamos com esses seres de luz, né? E por essas luzes nós somos banhados. Então a gente só recebe coisas boas. E são justamente esses seres de luz que enriquecem a nossa caminhada. E por isso nós conseguimos, né, nos conectar com outras ondas mentais que vão enriquecer o nosso conhecimento, as pessoas que são encarnadas. E também haverão de alimentar o nosso coração, com o afeto que elas, né, emitem em favor de nós mesmos. Muito bem. E assim, meus amigos, o que mais nós temos que fazer é celebrar a vida. Porque a vida é uma dádiva que nós recebemos do nosso Pai Criador. Lembremos, Setembro Amarelo, vigiemos. Às vezes o nosso vizinho, com quem a gente conversa muito pouco, tem necessidade de um olhar calmo, um olhar calmo, tranquilo, né? Amoroso, afetivo, uma palavra doce, um gesto afável, para ele poder ser, ou melhor, para ele poder ser alguém que se entenda pertencente a esse mundo. Nós temos que prestar muita atenção, porque muita gente continua se suicidando. Mas agora eu quero concluir. Alguém vai lembrar, e eu espero que muitos lembrem. A canção que a gente fez é uma música do Projeto Carrossel, que vai falar um momento maravilhoso para a gente. E eu vou tentar declamar essa letra linda, porque a gente vai ver a onda mental aqui, e não desertar da vida. Como nos velhos tempos, de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva, e que o amor quebre qualquer barreiras juntos com o teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti para exercitar. Por que te detens de sonhar? Saber que não pode ter medo de errar e a vitória diante de seu olhar está? Por que te detém de amar? Saber que não pode viver para odiar e o medo já toma um rumo para outras distâncias? Ah, as dores da alma
que a gente plantou. Parece que não se esquecem de nós, mas vamos mudar. Não vamos nos entregar. Esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou, parece que vêm só para rir de nós. Mas não vamos desistir. Não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje. Encoraje o seu ser. Elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Muito obrigada. Obrigado, Rosa. Mais um aprendizado para nós na noite de hoje. Possa retornar com tranquilidade junto com o Roberto. São pessoas que a gente conheceu e aprendeu a admirar por tudo que eles representam, pela amizade que nós nos sentimos e pelo trabalho que eles fazem pela doutrina. Vocês devem ter observado que hoje nós temos alguns motivos amarelos aqui nos balões. Isso é em função do Setembro Amarelo, que é instituído pela Organização Mundial da Saúde como o mês de preservação da vida. E a Federação Espírita Brasileira usa o tema valorização da vida, porque é importante nós valorizarmos. E o amarelo representa essa predisposição de nós termos como ouro, né, a vida como um ouro de Deus, uma joia como Deus nos oferta e devemos assim preservar. Porque nós não extinguimos a vida atentando contra a ela, nós extinguimos só o corpo, permanecendo vivo. Então, esse é o motivo. E outra, eu quero um convite a fazer aos nossos irmãos, que o Centro Espírita de Mandala também vai comemorar o seu aniversário, 72 anos, né? 73. 1949 foi fundada aquela casa. Então, se nós estamos achando assim, a importância de 22 anos, 73 anos é uma luta, né? Então, nós queremos, em nome da Sociedade Espírita Ponte de Luz, se a Rosa e o Roberto me permite, convidá-los para o dia 3 de outubro, dia do aniversário de nascimento de Kardec e dia da fundação do Centro Espírita de Mandala. Estará falando para nós, o nosso presidente da Direção Espírita do Rio Grande do Sul, o nosso querido Antônio Nascimento, com o tema Ousa Saber. É um desafio, né? E a Janetinha que ela citou, pela aula também vai estar conosco na terça-feira, também falando. E depois terá o Vinícius Lousado na quarta, o Velocino na quinta, e encerra com uma chave de ouro, uma menina de ouro, lá de Gramado, que é a Ali está um erro. Né? Não é a ASP, aquele cartaz está errado. É a Tribuna Jovem do Fonte de Luz de Campo Bom, mais a ASP da 15ª região. Enriqueceu, então. São 3 jovens, 3 outros jovens que vão fazer o encerramento. Então, nós queremos convidá-los para, dentro da possibilidade, de assistirem esse ato solene, que é a Semana Espírita do Centro Espírita de Mandala. Lembrando que agora nós vamos encerrar com uma prece, essa primeira parte, vamos retomar os passos aqui na sala. Insistimos que nos mantemos em silêncio, em prece. É um momento que as nossas ondas devemos surfar em ondas suavemente, tá? Então já vamos exercitando através dessa prece de agradecimento, porque nos cabe só agradecer, porque Deus é tão bom que nos permite estarmos nesse banquete divino sobre o olhar do nosso Mestre Jesus e a companhia dos nossos irmãos da Espiritualidade Maior, sob a orientação e comando do Dr. José de Menezes. Obrigado, que nós possamos refletir sobre o tema da noite, vigiando e policiando os nossos pensamentos, as nossas ondas mentais,
possamos levar para o nosso dia a dia esse exercício diário de nos mantermos como escoteiro sempre alegre. Que a paz, a luz do Divino Mestre nos envolva e nos acompanhe até nossos lares, hoje e sempre.